Mas o nosso Deus, ele flui na história humana de uma maneira absolutamente organizada. Ele é o dono da história, então ele profetiza, ele antecipa o plano dele e ele segue cabalmente o seu plano. Não há nada que Deus tenha programado que não venha a acontecer. Nem os homens são capazes de frustrar o plano de Deus. Então, já que nós vamos falar desse plano bem organizado de Deus, você vai perceber que a importância de conhecer as 70 semanas é podermos nos situar o que está faltando para Jesus descer do céu. Essa é a importância da aula de hoje. Nós vamos nos situar na história. Um pouco de história e um pouco de profecia. Avança para mim, por favor, o primeiro slide. Essa é a base bíblica, Daniel 9, verso 24. E como eu falei ontem, quando estava ministrando, é muito bom que você fale também com a sua voz o versículo bíblico, porque aquilo que sai do homem que o impregna, que o contamina, quando você fala a palavra, você ouve a sua voz e volta para você a palavra. Amém? Então vamos ler todos juntos. 70 semanas estão determinadas, diga assim, determinadas. Nosso Deus não vai mudar isso. Já está bateu o martelo, ó, é isso que eu vou fazer. Estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Daniel e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão do profeta e para ungir o santo dos santos. Percebam que as 70 semanas já determinadas por Deus têm propósitos. Propósitos que têm que se cumprir. Parte deles já aconteceu e ainda há uma pequena parcela para se cumprir. Então vamos andar bem devagarinho. Próximo slide, por favor. Continuação, verso 25, Daniel 9, até o verso 27. Nós vamos passar por esse texto base primeiro e depois nós vamos explicar devagar, tá bom? Vamos ler juntos? E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Está falando especificamente da morte de Jesus. Amém? Eu falei que vou explicar depois, mas ali, cortado o Messias, eu tenho que dar uma sublinhada. E o que diz mais o texto? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Já está pré-definido. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E o texto diz, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Há uma ênfase aí, várias vezes repetindo, determinado, já determinou, está determinado. Amém, povo santo? Então, doa quem doer, no céu e na terra, Deus já determinou o seu plano de ação. E a verdade é, irmãos, que a 70 semanas de Daniel é uma revelação maravilhosa, porque ali Deus faz o homem ficar inteirado do que ele vai realizar. Daniel estava na Babilônia, né? Vocês conhecem o cativeiro babilônico, daquele pedaço da história, né? Daniel vai para o cativeiro babilônico, e segundo os estudiosos, ele tinha 17 anos, mais ou menos, um jovem. E Daniel vai passar a sua vida inteira na Babilônia, servindo a vários reis, desde Nabucodonosor, Belsazar, Dario Medo, e vai chegar em Ciro. Ele vai mudando os governos e Daniel continua lá. Então acredita-se que quando Daniel recebeu a revelação, ele já tinha uns 86 anos, mais ou menos. Por isso, quando Daniel é jogado na cova dos leões, ele não era um jovem não, irmão, já era um ancião.
Daniel, então, clama a Deus, faz aquele jejum de Daniel, que muita gente usa errado esse jejum de Daniel, de 21 dias, e ele faz esse clamor diante de Deus, e Deus envia o anjo para lhe dar o cronograma de ação de Deus. Diga assim comigo, por favor. Para você. Essas palavras que eu estou destacando é para você fixar, tá bom? Diga assim comigo, Deus tem um cronograma para executar. O que é um cronograma? Quem aqui não é dono de algum empreendimento, uma loja, uma empresa, trabalha de alguma forma com esse controle, você estabelece os passos para a sua empresa andar. Quando vai comprar, quando vai abastecer, quando vai fazer isso, quando vai fazer aquilo, você organiza isso, como se fizesse, né, uma planilha, para que tudo flua dentro daquelas metas, daquelas datas. Pois bem, Deus tem um cronograma até que o reino venha. E é nesse cronograma de Deus vai cumprindo, né, aquele checklist de ações até que o reino venha. Amém? E o fantástico de tudo é que Daniel está mais ou menos 600 anos antes de Cristo. No texto que a gente colocou ali, pastor, ficou faltando um versículo, que foi o versículo 25. Pulou? Pulou um versículo ali. Lê para mim, por favor, então, em voz alta. Acho que é o 26, né? Deixa eu ver aqui. Dá uma acréscimo aí, pastor. Cadê? Vamos lá, eu vou ler aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão mais em tempos angustiosos. É só isso daí só. Mas isso daí é fundamental, né? A gente vai falar sobre esse versículo, mas só que na leitura ficou faltando. Sim. Né, e ele é importante. Mas eu vou ministrar, eles vão pegar esse pedacinho que está faltando aí. Avança para mim mais um, por favor. Vamos lá. O que Deus tem para cumprir, então, dentro desse cronograma de ação? Eu estava afirmando que Daniel é 630 e poucos anos antes de Cristo. Mas você sabia que Deus já tinha falado para Daniel quando viria Jesus? Com precisão, com data precisa, e não só quando viria, como também quando ele morreria. A Daniel é revelada a vinda do Senhor Jesus e a sua morte. Tudo dentro do plano de Deus. Deus não faz nada sem antes ter pensado e determinado. Então vamos lá. O que vai acontecer nesse cronograma? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, aí ó, acabar com o pecado, expiar a iniquidade, as culpas, trazer justiça eterna, selar ou cumprir a visão do profeta e ungir o santo dos santos. O Senhor Jesus vai ser essa pessoa que nele vai cumprindo esse cronograma. Amém? Então vamos avançar um pouquinho mais. Avança aí, por pastor, favor. Uma outra coisa que também é importante é que o slide nós modificamos. Então não está batendo certinho com a apostila, porque a gente resumiu para não tomar muito tempo. É bom falar, né? O que acontece? É por causa do tempo, nós subtraímos algumas passagens, mas elas estão integrais na sua cópia aí no seu PDF. Amém? Aquilo que você não ver eu falar aqui, é porque nós reduzimos um pouco por causa do tempo. Mas está integral na sua mão aí. Se você pegou o QR Code, você tem muitos mais slides, com mais informações. Perfazendo um total de 96 slides, né? 96 páginas de informação. Amém? Mas eu vou resumir um pouquinho aqui por causa do nosso tempo, tá bom, queridos? Avança aí para mim. Vamos lá. Onde Deus tirou essas 70 semanas, né? Eu creio que a igreja já sabe que o número 7 tem uma simbologia muito forte na Bíblia. 7 está ligado a Deus, não é? Por exemplo, o número 12 na Bíblia não é numerologia não, irmão, não é cabalismo não. Tem alguns números que são importantes. O número 12 é um número completo. 12 meses do ano, um ano completo. 12 apóstolos, círculo apostólico completo. 12 tribos de Israel, o Israel completo de Deus. Então 12 tem um significado forte. O 7 está ligado à plenitude e à perfeição de Deus.
Também nós vemos na semana 7 dias. Então você vai ver várias vezes na Bíblia Deus usar o número 7 como um parâmetro para os seus cronogramas. Lá no Apocalipse você vai ver quantas igrejas. Para quantas igrejas foram escritas as cartas? 7 igrejas. Quantos braços tem o candelabro? 7 braços do castiçal de ouro. Então não é aleatório isso, amém? Existe um porquê. Quando Deus estava instruindo Israel, vamos voltar para o trecho, Levítico 25, verso 8 a 9. Deus instruiu o povo de Israel a andar dentro desses parâmetros que ele estava passando. Vamos ler ali comigo, ó. A cada 50 anos, o ano do jubileu. Vamos ler comigo? Contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Quanto dá 7 vezes 7, igreja? 49. 49 anos. Quando virava de 49 para 50, cumpria-se um jubileu. Amém? É só isso. Então, qual é a matemática que tem aí? 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Contou 7 anos, 7 anos, 7 anos. Agora vou ter que fazer os 7. 7 anos, 7 anos, 7 anos. Faltou 7 anos, 49 anos. O próximo é ano de jubileu. E o que acontecia no ano do jubileu? Vamos ler ali. Vamos lá. A matemática é essa. Ali, 49 anos. Te serão 49 anos. Então, no mês 7º, também não é qualquer mês, no 7º de novo, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda vossa terra. Deus é tão maravilhoso, irmão, fantástico. Eu vou ter que mencionar esse assunto para você entender. O que é o jubileu? Dentro da história de Israel, acontecia de haver escravidão humana. Eu acho que ninguém se espanta com isso, né? Escravidão é algo tão terrível na história da humanidade que nós, às vezes, esquecemos que lá em Israel havia escravidão. E, às vezes, por causa de pobreza extrema, algum irmão lá de Israel ficava tão pobre, que a única solução para ele não morrer de fome com a sua família era se colocar como escravo de um outro irmão em Israel que fosse mais abastado. Um empregado, né? Só que empregado naquela época era escravidão mesmo. Então, queridos, Deus regulamentou esse período. Um israelita poderia se tornar escravo de outro israelita, mas só até o ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano da libertação dos escravos. Todos os que estavam em condição de escravidão em Israel deveriam ser livres no ano do jubileu. Não importasse quanto tempo de escravidão estava ali se cumprindo. O camarada podia ter 3 anos de escravidão. Chegando no ano de jubileu, ele era livre. O camarada podia ter 49 anos de escravidão. Chegasse no ano do jubileu, ele era livre. Quantos entenderam esse conceito? Para nós é estranho, né? Século 21, não existe mais escravidão de homens. Mas naquela época era a regulamentação que Deus deu. Então, o ano de jubileu é um ano de libertação. 49 semanas de anos. O que nos importa aqui é esta metragem, né? Como Deus age. 49 semanas de anos, e então a libertação de todos. Vamos transpor essa linguagem para as 49 semanas de anos que foi revelado também a Daniel. 70 semanas de ano que foi revelado a Daniel. Vamos avançar. Ainda está falando do jubileu, né? Santificareis o ano 50º, o ano 50, e proclamareis o quê? Liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então o camarada era escravo, no jubileu ele era livre e ainda voltava para suas propriedades. Era uma maneira de Deus restituir quem estava naquela situação de escravidão.
Amém? Então, 70 semanas são 490 anos. Deixa eu explicar agora essa matemática que às vezes confunde. Cada dia da semana profética é um ano. Se fossem dias naturais, a conta daria de outra forma. Deus pega essa metragem e transforma cada dia da semana em um ano. Não tem aí domingo, hoje, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quantos dias deu? 7. Uma semana. Na contagem de Deus para as profecias, cada dia da semana é equivalente a um ano. Logo, uma semana são quantos anos? 7 anos. Vai multiplicando. 2 semanas proféticas, quantos anos são? 14 anos. E por aí vai. 3 semanas proféticas, quantos anos são? 21 anos. Não dias normais, mas anos. Compreenderam como é que Deus é didático? Então, na profecia, cada dia, que seria de 24 horas, se transforma em um ano. Aí você não se perde mais. Quando chegar ali em Daniel, 70 semanas proféticas estão determinadas. Quantos anos dão isso? Quantos anos dão isso? 490 anos. Amém? Tu não pegou? É só entender essa transposição dos dias naturais para cada dia ser um ano, e as 70 semanas ficam bem claras, vão clareando na nossa mente. Está sendo devagarinho? Está tranquilo até agora? Então vamos lá, vamos devagar. Eu sei que essa parte é meio complexa. Já avançou para mim? Já, né? Vamos lá. Agora sim, voltou naquele versículo que tinha suprimido. Daniel 9, 25. Leia, por favor. Eu vou fazer com que você leia para ir encaixando na sua mente o cronograma de Deus, tá bom? Daniel está no cativeiro babilônico. Israel, né? O Israel do norte, nós vimos ontem as duas casas, foi para o cativeiro assírio, e a parte do sul, né, de Judá, foi para o cativeiro babilônico. Deus vai mostrar que os judeus voltariam para Jerusalém para reconstruir primeiro o templo com Esdras, Zorobabel, e depois reconstruiriam os muros com Neemias. Amém? Agora eu tenho que explicar um detalhe, irmão. A nossa Bíblia, a Bíblia que você tem, está numa disposição de livros que não está em ordem cronológica. Não é isso? Muita gente se confunde. Você é novo convertido. Você pega a Bíblia e começa a ler de Gênesis. Quando chegar em Números, você já está cansado. É tanto nome. Bezaleel gerou, não sei, Matatael. Aí você, meu Deus, esse monte de nome feio. E aquele monte de nome, você não entende nada. Aí você vai atravessando o deserto com Israel. Muita gente se perde por causa, né, desse trajeto na Bíblia. Mas aí, queridos, deixa eu falar uma coisa com você. É importante ler direitinho as passagens do Antigo Testamento. Só que aí na nossa disposição de Bíblia, chega Esdras e Neemias. E eles já estão voltando do cativeiro. Aí você vai seguindo essa sequência, vai demorar para chegar em Daniel. Daniel está indo para o cativeiro. Como é que já voltou aqui na frente, se em Daniel ainda está indo? É a disposição da Bíblia que dá essa confusão. Amém? Então, o livro de Daniel é antes do livro de Esdras e Neemias. Todo mundo pegou isso aqui? Em Daniel, está indo o povo para o cativeiro, 70 anos. Em Esdras, o povo está voltando do cativeiro para reconstruir o santuário. Em Neemias, o povo está retornando do cativeiro para reerguer os muros de Jerusalém, cercar a cidade de novo com os muros. Amém? Todo mundo entendeu? Esdras e Neemias é depois do livro do profeta Daniel. Colocando na cronologia certa, dá tudo certo. Então vamos lá, vamos ver a primeira parte. O povo está no cativeiro babilônico, vai voltar. O que Deus determinou que eles iam fazer? Vamos lá, lê comigo. Sabe e entende, Daniel, tá? O recado é para Daniel. Sabe e entende.
desde a saída da ordem para restaurar e edificar o quê? Jerusalém, que tinha sido destruído com Nabucodonosor. Está tudo em ruínas. Deus determinou uma ordem para eles voltarem. Mesmo que seus governantes fossem ímpios, fossem homens que não temessem a Deus, Deus já tinha determinado. Desde a ordem da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, agora ele vai dar um salto nesse cronograma. Até o que, irmãos? Ao ungido. A palavra ungido no hebraico, Messias, né? Machia. Até ao Cristo, que é o grego de ungido. Então Daniel está sabendo que vai acontecer alguns anos depois da sua vida, e está sabendo até o que vai acontecer centenas de anos mais à frente, quando vem o ungido. Tudo isso foi dado a Daniel. Até ao ungido, ao príncipe. Agora vamos ver os pedaços desse cronograma. Qual é o primeiro pedaço, igreja? 7 semanas. 7 semanas proféticas dão quantos anos? Deixa eu ver se pegaram a matemática de Deus. 49 anos. E depois, 62 semanas, que também você multiplica por número de anos. Amém? Entenderam? O que Deus está fazendo com o seu cronograma? Ele está particionando as etapas. O cronograma inteiro, 70 semanas. Mas a primeira parte que Deus particiona é 7 semanas. Para cumprir um propósito. Depois Deus conta mais 62, tá certo? E cumpre a vinda e a morte do Messias. Aqueles 7 com 62, 69. Então na morte Jesus deu quantas semanas proféticas? 69. Amém? Tudo matemática precisa de Deus. Mas não são 70 semanas? Quantas semanas estão faltando para completar 70? Tem 69. Uma semana profética. Uma semana profética, cada dia da semana um ano, faltam 7 anos. É só isso, irmãos. Alguém conseguiu se perder nessa matemática? Não, né? Então vamos lá. Do todo, Deus separa as primeiras 7 semanas com o propósito de reedificar Jerusalém, que estava em ruína. Deus separa mais 62 até a morte de Jesus. E aí Deus separa mais uma semana para cumprir todo o seu propósito. Amém? Está tranquilo até aqui? Então vamos lá, vamos ver isso aí. Já passamos por aqui, pode avançar mais um. Aí, ó, isso aqui vai ajudar muito. Porque números mentais, quem não tem habilidade muito... eu não tenho, irmãos. A minha esposa tem uma memória, uma capacidade mental com números extraordinária. Ela foi vendedora. Então, ela em 2 tempos... se não colocar no papel, não rabiscar, a conta não vai dar certo, não, irmão. Números flutuantes na mente dela, ela faz os cálculos, está tudo certinho. Com a calculadora. Mas eu não tenho essa capacidade. Então, o que eu faço? Eu rabisco. Tanto, mais tanto. Fazer as contas do mês lá em casa. Água, luz, telefone. Boto tudo lá no computador e somo. Se eu não visualizar, eu não consigo somar. Então, para ajudar a nossa mente, eu falei de números flutuantes aqui, né? Fiz você imaginar. Faz de conta que aquilo ali não é uma barra de chocolate. Então, vamos dividir o chocolate em pedaços, para você entender. É só uma metáfora bem boba, para você entender, tá bom? Mas ali no gráfico é mais fácil. Primeira parte que Deus dividiu das 70 semanas. Diga comigo. 7 semanas. 49 anos. Para quê? Para a edificação de Jerusalém. Cumpriu-se exatamente nesse prazo? Cumpriu-se. Amém? Deus age na história dentro desse cronograma. E aí tem aquela segunda parte ali, mais um marrom, um begezinho mais intenso. Segunda metade da semana profética Daniel. 62 semanas. 434 anos.
Qual é o marco final dessa 62ª semana? A morte do ungido, do Messias. Todo mundo chegou aqui comigo, irmãos? Agora que está visualizando, não fica mais fácil? Vou falar um pouquinho dessas 439 anos. Na sua Bíblia, quando termina o último profeta do Antigo Testamento, não é? Às vezes, hoje não sei mais, porque o povo está migrando da Bíblia de papel para a Bíblia eletrônica. A maioria usa no celular. Eu mesmo uso no celular, muitas vezes. Mas na Bíblia de papel, quando terminava o Antigo Testamento, tinha umas folhinhas em branco no meio, não tinha? Ainda tem na sua Bíblia de papel? Umas folhinhas em branco? Essas folhinhas em branco representam o período interbíblico. Os 400 anos que Deus não levantou um profeta. Deus se calou, deixou de levantar homens inspirados por 400 anos. Quando você chega no Novo Testamento, Israel já está debaixo do jugo romano. Quando você termina o Antigo Testamento, Israel já saiu do cativeiro babilônico. Nesse ínterim, aconteceram mudanças de impérios. Veio os gregos, né, com Alexandre o Grande, dominaram aquela região. Alexandre o Grande morreu, dividiu o reino dele em 4 generais. Vieram os gregos e dominaram. Depois saem os gregos, vem o romano. Então, esses 400 anos de silêncio, acontece a história. Pastor Damásio, toda a igreja, nesses 400 anos que nós chamamos silêncios de Deus, que não houve profetas, porém, é o período que mais se cumpre profecias. Praticamente o capítulo 11 todo de Daniel se cumpre profecias. Tá lá que se tornaram história, né? Que se tornaram história. Deus mostrou até o nascimento de Alexandre o Grande. Onde está Alexandre o Grande na sua Bíblia em Daniel? Está lá. Se você ler com atenção, Cleópatra, fala daquela galera toda. É tão específico, irmãos. Vocês lembram dos animais simbólicos? Não posso ir muito longe, porque o meu espaço aqui é pequeno. Você lembra do animal simbólico que Daniel vê também? Aqueles animais esquisitos, não é? Quando fala da Grécia, fala de um leopardo de 4 cabeças. Por quem é o leopardo de 4 cabeças? É a Grécia. Por quê? Porque Alexandre o Grande deixou como legado, ele viveu pouco tempo. Ele foi um conquistador maravilhoso, conquistou muitos povos, mas ele morreu novo, com 30 e poucos anos. As 4 cabeças daquele animal simbólico é Deus mostrando que iam surgir 4 governantes do Império Grego. Está tudo ali em código, irmãos. Está tudo ali, a história já estava determinada por Deus. Amém? Entenderam? Você não vai ler na Bíblia Alexandre o Grande, mas você vai ver que Deus mostrou Alexandre o Grande morrendo cedo. Tem uma palavra que fala em Daniel, que ele será cortado cedo. Ele morre e os 4 generais deles dividem o império grego, né, o macedônico, cada um com um pedaço. Amém? Está tudo na sua Bíblia, no livro de Daniel. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história humana. Não tem nada fora de controle, está tudo no cronograma. Amém? Então, esse período de 400 e poucos anos, aconteceram cumprimento profético de Daniel. Os macabeus, por exemplo, a resistência contra os gregos, é dentro desse período. Não é? Ali o povo de Israel resistiu às forças invasoras. Então está tudo bonitinho dentro do cronograma. Quando chega em Jesus, se cumpre a 62ª parte, somando as primeiras 7, dá 69. Diga assim comigo, 69 semanas já se cumpriram cabalmente. Amém? O que era profecia para Daniel, para nós hoje é história. O que era para Daniel o futuro, para nós hoje é passado, já aconteceu. Jesus já morreu há mais de 1.900 anos atrás. Não é isso? Quase 2.000 anos. Para Daniel era para frente, séculos para frente. Para nós no século 21, é história até bem antiga. Mas agora eu quero que você olhe para aquele quadro lá. Vamos somar a matemática do cronograma de Deus? 7 com 62 dá quanto? 69.
Por que não cumpriu a 70ª, né? 70ª semana? Só faltava 7 anos para cumprir o cronograma. Para pensar, já está ali a cola ali na projeção. A cola está na projeção. O Senhor diz, vai rolar 70 semanas. Quando chegou na 69ª, morreu Jesus. Por que 7 anos depois da morte de Jesus não veio o reino? Nós estamos esperando até hoje, mais de 1.900 anos depois. Por quê? Vou dar a dica. Quando Daniel pediu a revelação em oração, Deus falou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua cidade. Com quem Deus lidava na antiga aliança? Qual era o povo que Deus lidava na antiga aliança? Israel. Ok? E qual era a cidade que era o foco do olhar de Deus? Jerusalém. Então tem a ver com o povo de Israel, o povo de Daniel, e tem a ver com Jerusalém, o cronograma. Todo mundo chegou aqui comigo? Onde é que estamos nós? Onde é que estamos nós nessa história? A igreja gentia. Se Deus não tivesse misericórdia da minha vida e da sua, e tivesse cumprido lá atrás o cronograma, 7 anos depois da morte de Jesus, nós não teríamos nem tido chance de nascer. Porque o reino já teria vindo lá atrás. Quantos entenderam o que eu estou falando? Sabe, queridos, Deus para o seu cronograma e está tratando com o povo de Israel. Deus congela o seu cronograma para abrir um hiato de tempo que está durando até os dias de hoje, para que eu e você entrássemos na salvação. Quantos entenderam? É fato, queridos. Deus não falha. Se fosse o plano dele que nós não existíssemos no reino, simplesmente cumpriria a última semana 7 anos depois da morte de Jesus. E aí fechava o cronograma, vinha a justiça eterna, vinha o reino eterno lá atrás. E eu e você não teríamos nem a chance de nascer. Por amor aos filhos que de antemão ele conheceu e predestinou, ele espera esse prazo de entrada dos gentios na salvação, para depois soltar de novo o relógio para a última semana de Daniel. Quantos entenderam? Se você está entendendo o que eu estou falando, pelo Espírito, não pela capacidade do pastor, do pregador. Eu vou perguntar com sinceridade, quantos estão entendendo? Amém? Você está entendendo? Então 70 semanas de Daniel não fica mais misterioso, não fica mais tedioso estudar isso. É fundamental, queridos, Deus parar o que Ele determinou para poder nos colocar no reino, na salvação. Mas Deus não esqueceu que o cronograma tem que ter 70 semanas. Está faltando uma. Esse empurrar da última semana para o fim é por pura misericórdia de nós. Amém? E aí que nós damos glória a Deus por isso. Nós damos glória a Deus. Eu ter nascido no século 20. Dou glória a Deus, que ainda não fechou a porta da graça. Dou glória a Deus, porque estou com vocês, meus irmãos em Cristo, aqui nesse lugar abençoado, com o pastor Everaldo dessa comunidade, que lá no Rio nós oramos por vocês aqui. Nós fazemos mini vigília lá, clamando por vocês, bota a foto aqui do pessoal, a gente ora lá na igreja por vocês, e peço que vocês retribuam fazendo o mesmo por nós, amém? Somos uma família. Nós somos os agraciados do século 20 e 21, irmãos, da última hora. Mas Deus cumprirá a última semana que falta. Então agora está todo mundo entendido, não é nenhum mistério indecifrável as 70 semanas de Daniel. Avança para mim, por favor, vamos voltar. Então vamos lá, vamos agora consubstanciar o que foi dito. Você viu no gráfico, viu os marcos, o que aconteceu em cada parte. Está aqui, ó, Neemias, capítulo 2, verso 4 e 6. A reconstrução da cidade. Eles voltam do cativeiro para reconstruir a cidade. Vamos lá, lê comigo
Se você ouvir só a minha voz, você vai cansar. Fala você também a palavra, vamos lá? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Jerusalém estava destruída. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Estamos falando de Neemias, era o copeiro do rei. O rei aqui é Xerxes, se eu não me engano. Xerxes era o rei naquela época. O copeiro, irmãos, era uma profissão de risco. Porque como é que se fazia a revolução naquela época? Mata o rei. Como é que vai matar o rei se ele tem um monte de soldado em volta? Envenena a comida do rei. A infiltração era essa. Como é que eu vou matar, vou tirar esse cara do poder? Como é que eu vou tirar? Você está cercado de segurança. Envenena a comida dele. Então o copeiro do rei era uma pessoa de altíssima confiança do rei, que fazia o seguinte, a comida do rei chegava, ele tinha que comer a comida. Ó, se ele começasse a se debater, cair duro, estava envenenado. E o rei se salvava. E botava lá o vinho do rei. Ele pegava o copeiro, ó. Neemias era isso, a profissão dele, profissão de risco. E ele pegava aquilo ali e bebia. Se ele estribuchasse, ó, está envenenado, é golpe de Estado. Se ele ficasse inteirinho, a comida estava liberada para o rei comer. Só depois que Neemias provasse é que o rei podia comer ou beber. Era um homem de confiança do rei. Todo mundo entendeu? Por isso que o rei está perguntando, você vai demorar muito? Nessa sua viagem para lá, tu vai demorar muito? Eu preciso de você, não confio em todo mundo não. Amém? Avança aí para mim. É liberado então para ele reedificar Jerusalém. Disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade que estava destruído, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. E então fui aos governadores da além do Egito, e dei-lhes a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães de exércitos e cavaleiros. Olha a moral que tinha Neemias com o rei. Pediu e Deus deu a ele documentação e deu uma escolta real para ele voltar guardado e protegido e munido de documentos para edificar Jerusalém. Todo mundo entendeu? Não é bacana essa história? Avança aí para mim. Então vamos lá. Voltando aqui para o cronograma de Deus. Neemias volta, Esdras volta antes, reedifica o santuário. Neemias volta e restaura os muros de Jerusalém. Isso aconteceu neste período de 49 anos, 7 semanas. O cronograma segue mais 62 semanas até a morte de Jesus. Está aqui no quadro central. Isso está na sua apostila também, amém? Faltou uma semana. Olha a igreja. Quem vem lá na última semana? Dá uma olhadinha ali na cara do capiroto ali, ó. A cara do infeliz ali, ó. Para quem está reservada a última semana? Quem vai aparecer na última semana? Diga comigo, o anticristo. Não vou nem entrar nesse mérito. Não vou nem entrar nesse mérito. É o L de Lúcifer. Não faça o L, viu? Não faça o L. Vamos lá. Está vendo ali? Deus não é fantástico, irmãos. O nosso futuro imediato. Eu estou dizendo que é o futuro imediato porque cremos que somos a última semana, estamos perto da última semana, somos a última geração de cristãos vivos até se cumprir a última semana.
Então prepara o teu coração que o pastor Igor vai mostrar com todos os detalhes quem é o anticristo. Você vai saber até de onde ele vem. Sabia que está na sua Bíblia o local de onde ele vem? Tudo profetizado, tudo amarradinho. Agora, quem quer viver esse período na terra da última semana? Quem quer conviver com essa calamidade toda aí, pastor? Vamos estar pregando para esse povo. Querido, não tenta postergar a última semana não, porque não temos poder para isso. Amém? Nós temos que nos preparar para a última semana. Quando a igreja pensa que não vai passar pela última semana, ela não se prepara. Se acovarda, fica nesse oba-oba gospel aí, fazendo tudo que é gospel, e não se prepara, é só festa gospel. Nós temos que nos preparar, virá o anticristo, e ele vai cumprir o que está determinado sobre ele. Cabe à igreja saber quando ele vem, perceber pela profecia quando ele vem, e estar pronto para enfrentar o que tiver que enfrentar. Amém, queridos? Com toda certeza virá, não tem dúvida, vai vir. Estarei vivo para presenciar isso? Eu acho que sim. Estarei pronto para ser perseguido e morto? Espero que sim. Amém? Sem hipocrisia. Dizer assim, eu estou pronto. Estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. O homem que falou isso negou Jesus. Não é? Amado do Senhor, mas negou Jesus. Eu espero estar pronto para ir até a prisão e a morte. Que está se aproximando a última semana. Amém, queridos? Quero aterrorizar vocês agora não. Agora eu vou dar só o panorama. Quem vai aterrorizar vocês é o Igor. Ei, pastor Igor. Eu estou preparando a tua aula aí. Quem vai aterrorizar a igreja aqui é você. Eu estou só dando preâmbulo aqui. Avança para mim, por favor. Mais um. Vocês sabiam que as festas de Israel apontam para a última semana de Daniel? Olha lá para aquele gráfico lindo que está ali. Estão vendo ali o menorá de fundo, né? O menorá de 7 braços. 7 não é à toa, ok? E as festas de Israel? Páscoa se cumpriu na morte de Jesus, não foi isso? Os ázimos, pão, os ázimos, né? Tem a ver com a Páscoa também, é outra festa. E as primícias? Até se cumprir o Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? Desceu o Espírito Santo sobre a igreja. Tudo dentro de uma régua de Deus. Amém? O que falta nas festas de Israel acontecer? Trombetas, expiação e tabernáculos. Quando se cumprir tabernáculos, o reino já vai estar estabelecido sobre a terra. Amém? Por enquanto, parou no Pentecoste esses cumprimentos. Mas vai se cumprir trombetas, vai se cumprir expiação e vai se cumprir tabernáculo. Essa segunda parte aqui aponta para a vinda do Rei Jesus e o reino. Quantos aguardam a vinda do nosso Rei? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essas palavras devem nos inspirar. Nós não seguimos a Cristo só pelos bens que Ele pode nos dar. Jesus não é nosso santo padroeiro, né? Eu sou devoto de São Jesus. Eu não sou devoto de São Jesus, sou servo, escravo de um rei que me considera co-herdeiro com Ele. Por enquanto eu sirvo como escravo, como menino que sou, ainda em desenvolvimento. Mas quando chegar à plenitude, eu serei co-regente com Jesus. Esse é o plano, a igreja vai chegar à maturidade. Amém, queridos? Avança mais um para mim, por favor. Olha o gráfico aí, ó. Vou voltar para cá. 60 semanas de anos se cumpriram até a morte de Jesus. Daqui para cá é esse ato onde o cronograma de Deus deu uma interrompida, uma congelada. O que está se cumprindo aqui nesses anos todos? Veio o povo de um príncipe que virá.
Quando você leu Daniel, falou, virá um povo de um príncipe, né, que vai atacar, está falando das invasões que Jerusalém ainda ia acontecer na história. Aponta para a destruição de novo do templo. Não é esquisito, irmãos? Olha como é que é esquisito. Deus manda fazer um templo, Salomão faz um templo. Israel peca. Deus destrói o primeiro templo, com a Babilônia. Deus manda de volta o povo para a sua terra, reergue o templo. E no tempo de Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Destrói de novo. Toda vez que o povo anda na iniquidade, o povo de Deus, Deus tira o santuário, tira o templo. Jesus inaugura um novo momento, onde nós somos o templo do Espírito. Não está mais centralizado ali em Jerusalém. Mas você sabia que vai voltar a ter templo lá, irmãos? Porque a casa do Senhor é casa de oração para todos os povos. E em Jerusalém, no reino milenar, terá um templo, onde o povo subirá para adorar o rei, de ano em ano, e para celebrar a festa do tabernáculo. Jerusalém voltará a ser um polo, um centro de culto ao nosso Deus. Amém? Então, por enquanto, nós estamos vendo a história aí, né? Avança, volta para mim, por favor. Volta, por favor, para aquele desenho, para o desenho. Aí. Nós estamos nesse período aqui, ó, de 2000 anos. Ok? Vai chegar, então, o começo da última semana de Daniel. É quando, pastor? Quando é que é a última semana de Daniel? Não faço a menor ideia, irmãos. Seria uma loucura tentar determinar uma data. A gente pode olhar os sinais. Quando nós vamos identificar que liberou de novo a última semana? Pelo cumprimento profético de alguns sinais. Ok? Tem que ter uma conjuntura de coisas acontecendo para que você... Opa, está começando a última semana. E quem vai falar isso de maneira muito detalhada é o pastor Igor. Mas tem que ter algumas coisas. Por exemplo, as duas testemunhas vão se manifestar na metade da semana. 3 anos e meio. E o anticristo, a besta, vai se levantar com toda a fúria contra o povo de Deus. Por 3 anos e meio. A segunda metade da última semana. Não tem mistério, irmãos. Quando você entende que faltam 7 anos, é só dividir 7 anos no meio. Amém? Por isso fala 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. 42 meses. Está falando de 3 anos e meio. Da onde saiu essa matemática de 3 anos e meio? Da metade de 7. Metade de 7, 3 anos e meio. Simples assim. Amém? E é só um detalhe interessante. Pastor, só... Sim, pastor. Vou aproveitar para beber uma água aqui. Isso, beber água. Jesus disse que nós não saberemos, ninguém sabe o dia e a hora, tá? Ó, o dia e a hora. Mas a igreja de Cristo, que está atenta à palavra de Deus, ela saberá o tempo. O tempo. A última semana. Não o dia e a hora, mas a última semana sim. Paulo disse, a igreja, né? Vocês não estão em trevas, para que esse dia vos pegue como ladrão de noite. Pastor, mas vai ser como um ladrão de noite de repente. Não, não. A igreja não está em trevas. É de repente para o ímpio que não crê. Mas para nós estamos vendo os sinais acontecerem. Nós estamos discernindo. Estamos apercebidos. Eu amo essa expressão. Apercebido, ó, ligadão, ó, está vigiando. Amém, queridos? Desapercebido é que vai ser levado para a destruição. Mas quem tiver, ó, está acontecendo esse sinal, está acontecendo aquele outro, ó, se levantou esse sinal. Quem tiver apercebido, não é pego de surpresa. Amém, queridos? Avança aí para mim, por favor. Quem é o povo do príncipe que virá? Como os artelhos do pé eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, aliança, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro.
Está falando do quê? Está falando da estátua, que também apontava para a última semana profética. Quando se lembram aí, é porque vou mostrar ali um desenho, mas seria legal se tivesse visto tudo. Quando se lembram que Daniel discerniu a estátua que Nabucodonosor sonhou? A cabeça de ouro, Babilônia. Lembram? Depois vem descendo ali o peito de bronze, Medo-Persa. Depois prata, a Grécia. E depois ferro, e nos pés da estátua, ferro e barro misturado. Tu já viu alguma coisa misturar ferro com barro, irmão? Barro segura ferro? Não. Mas naquela condição ali, eles são diferentes, mas estão juntos. O que aponta esse barro com ferro? O último reino humano antes da volta de Cristo. E a estátua de Nabucodonosor tinha quantos dedos? Irmão, é uma configuração normal. Só tem 9 quem foi mutilado. Quem não foi mutilado tem quantos dedos, irmão? 10, querido. Aqui, o cidadão lá foi mutilado, tem 9, né? Mas a gente tem 10 dedos. Não tem 10 dedos? No pé também não tem 10 dedos? Se não perder um dedinho, tem 10 dedos aí. Esses 10 dedos têm significado na estátua? Tem. O último governo humano terão 10 reis, 10 líderes mundiais. Quando aparecer essa conjuntura de 10 líderes diferentes, estão aliançados politicamente, mas são diferentes. É onde entra, sabe o que, irmão? Os povos árabes. A palavra aramaica para misturado é árabe. Aí, ó, os 10 dedos aí do pé, ó. Estão vendo ali, ó? Tem ferro e tem barro. Vai ter povos não árabes e povos árabes. Hoje os árabes não mandam nada. Onde é que se cumpre essa configuração de 10 reis, irmãos? Onde será que se cumpre isso? Como é que vai ser isso na vida real, na prática? Qual organismo mundial reúne os povos da Terra? A ONU. Não é os mercados comuns, né? Já vi gente interpretando que são os mercados comuns. Ah, tem o Mercosul, tem o NAFTA, tem lá na Europa, como é que é? O mercado comum europeu, né? Como é que chama? União Europeia. Não são mercados comuns. Está falando de governança, de reinos, de líderes mundiais. Hoje, as Nações Unidas têm centenas de países afiliados, o Brasil é um deles. Mas quem é que manda lá, irmãos? Não são todos os países. Quem tem poder de veto quando acontece alguma coisa no mundo? 5 países. Estados Unidos, Inglaterra, China, Rússia e França, não é isso? E França. O mundo inteiro está reunido na ONU. Mas quem manda, de fato, nas resoluções são 5 países. Vamos imaginar que esses são os 5 dedos do pé de um pé. Quantos conseguiram relacionar o que eu estou falando aqui, ó? 5 mandatários, um pé. Mas está faltando outros 5 mandatários. Não está faltando? Hoje a ONU não funciona com 10 mandatários. Ela tem centenas de países, mas 5 mandam. Dentro de pouco tempo, irmãos, nos nossos dias, nós vamos ver levantar mais 5. E dentre esses 5 tem que ter árabes, povos árabes. Prepara-te, porque é dessa ligadura de 10 reis que vem o anticristo. Meu pastor, tem essas 5 fixas, mas existem outros 5. Só que os outros 5, por enquanto, eles não são fixos, eles ficam girando. O Brasil quer ser um desses. Isso, eles ficam girando. Vai ter uma hora que vai parar de girar até que vai ser fixo, com certeza. Sim, e vai ser uma mistura. Já aponta para os 10. Já aponta para os 10 dedos. Nós estamos trazendo da palavra para a vida real, ok? Quando na terra tiverem 10 mandando e não 5, se prepara porque já é o último império humano. Todo mundo entendeu o que o pastor falou? Estou falando resumido, por causa do tempo.
Poderia falar mais sobre isso, mas é esta conjuntura. Então nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós veremos os 10 reis, os 10 líderes que comandam o mundo. Já tem 5, faltam 5. Todo mundo chegou comigo aqui? Então avance para mim mais um pouquinho, vamos lá. Dessa conjuntura vai sair um que vai prevalecer. Esse cara é o anticristo. Ele será o 8º rei, de Apocalipse 17, 11. Ele é o homem do pecado, 1 Tessalonicenses 2:3. Ele é o abominável da desolação, Mateus 24, 15, 16. Ele é Gog, da terra de Magog, o cabeça. Gog é um título. Ezequiel 38, 39. Ele é o chifre pequeno, que está em Daniel 8, 9 a 12. Quantos chegaram aqui comigo? Quando tiver 10, esse camarada sobe ao poder, derruba 3 que lhe fazem oposição, 3 chifres caem, ele é o chifre pequeno. E ele será o rei de todos os demais. Ele vai ser o mandatário, ele vai ser o tirano, ele vai ser o cabeça dos outros. Os outros que sobrarem vão dar o poder para ele, irmãos, para se cumprir a palavra de Deus. Amém? Está se aproximando esse dia. O 8º império, né, vai surgir. Os 10 vêm primeiro, depois vem um só, para ser o tirano do mundo, o assolador da humanidade, o perseguidor da igreja, o perseguidor de Israel. Amém, povo santo? Todo mundo chegou aqui comigo? Não está difícil não, né? Mais tarde o pastor Igor vai afunilar, vai explicar com mais detalhe sobre o 8º rei, sobre o anticristo. Avança aí para mim. Está aí a ascensão do anticristo. Lê em voz alta, querido. Raramente a gente tem a oportunidade de ter uma palestra assim, com tanto detalhe didático. Então vamos ler juntos para aprender, vamos lá? De um dos chifres saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte. Ele começa inexpressivo, daqui ele se torna poderoso. Para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa que é Jerusalém, irmãos. Entenda isso nessa manhã. O foco do anticristo vai ser tomar a terra santa, em específico Jerusalém. Por que o anticristo quer Jerusalém? Porque Deus falou, você viu na minha aula ontem, que o Senhor escolheu Sião, e que lá é o trono do Messias, do Rei Jesus. Antes que venha o Rei Jesus, ele quer aquele lugar lá. Amém? Estão entendendo? Cresceu até atingir o exército dos céus, e algum dos exércitos e das estrelas lançou por terra, e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Leia comigo a última frase aqui, por favor. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. O que significa o termo deitar por terra? Está em pé, não está em pé? Você derruba. Esse ato de derrubar e deitar por terra. O que o anticristo vai ter poder de fazer por um período? Deitar por terra a verdade. A igreja terá pregado a verdade para o mundo todo. Mas a maioria da humanidade vai anuir à mentira do anticristo. Esse é o poder dele. Ele vem com um pacote completo. Ele vem com poder político e vem com a religião dele para implantar no mundo todo. E ele vai prosperar? Ele vai ser bem sucedido com isso? Vai. Queridos, no Apocalipse diz que ele vai ter domínio sobre cada tribo, língua, povo e nação. Brasileiros aqui vão anuir ao plano do anticristo? Vão. Principalmente quando ele controlar tudo e a pessoa só poder comer ou vender, fazer seu negócio com a marca dele, com a marca da besta.
Se não tiver a marca dele, não abre o comércio. Se não tiver a marca dele, não compra. Muita gente vai anuir o plano do anticristo. O ensaio foi a pandemia. A pandemia foi um ensaio global do controle mundial do anticristo. Quem não apresentou a picadinha, eu deixei uma vez, eu fui no cinema na pandemia, me barraram. Cheguei em lojas, que eu cheguei na porta da loja, botaram aquele aparelho, e não é à toa, né? Onde é que é a marca da besta? Na mão e na testa. Onde é que eles mediam a tua temperatura? Ó, botaram aquele scanner onde? Na tua cara, assim, né? Entrei numa loja naquela época, botou o scanner na minha cara. Passou meio grau para cima, o senhor não entra. Controlou o mundo inteiro, irmãos. Eu não tinha marca, eu não tive a picadinha. Cheguei no cinema para ver um filme lá. Cadê o boleto da picadinha, da injeção da vacina? Não tenho, então o senhor não vai entrar. Fiquei barrado no cinema. Agora imagina quando for coisas mais básicas. Você se abastecer de comida num supermercado. Cadê? Tem a marca da besta aí? Então não entra. Você não compra nada. Como é que eu vou sustentar minha família? Aí entra a perseverança dos santos. Nós vamos ser sustentados miraculosamente por Deus. Quantos creem? Eu creio. A marca eu não boto. Eu não tomei a picadinha, também não vou botar a marca. Eu vou botar a minha salvação em risco. Eu vou abjurar de Jesus para poder comer um prato de comida? Não. O Senhor sustentou o profeta no deserto através de corvos. Chegou comida lá para ele de maneira sobrenatural. Vai chegar comida para você sobreviver, irmão. Não interessa o controle mundial do anticristo. Amém? Vai ter corvos humanos que vão nos oferecer comida. Vamos lá, para a gente terminar a aula dessa manhã. O chifre pequeno se levantará do meio dos 10 reis. Vamos fixar isso aí e vou terminar a aula, irmão. Vamos lá? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. O anticristo peleja entre eles lá para subir ao poder. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência, blasfêmia. E agora vós sabeis que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Irmãos, deixa eu corrigir um erro teológico que muitos têm. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja é arrebatada antes da vinda do anticristo. A Bíblia não endossa isso. Ok? Não é a igreja que é tirada. É o anticristo que aparece, que é levantado. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Não caia nesta não, irmãos. Que a igreja vai ser poupada e vai ficar lá numa rave gospel, dançando e celebrando durante 7 anos. Isso não vai acontecer. Você quer saber? Eu estava conversando com os pastores no carro, o pastor Everaldo inclusive. A igreja primitiva sofreu 10 perseguições imperiais por 300 anos. 300 anos. Entrou Marco Aurélio, entrou Calígula, entrou Nero. Cada um deles perseguiu os cristãos. Levou 300 anos. A igreja atual não quer passar 3 anos e meio de aperto. Covardia. Nossos irmãos morriam na boca do leão, mas não negavam Jesus. A igreja atual quer fugir da terra e ficar celebrando lá 3 anos e meio no céu. Vê se é justo. Numa rave gospel lá dançando lá. Tum, 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 tum. Fica imaginando lá no céu o pessoal dançando. Aqui na terra o anticristo matando todo mundo e a igreja lá. Tum, 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 celebrando a morte do povo. Não faz o menor sentido. Não tem arrebatamento invisível. Não tem arrebatamento pré-tribulacional.
a igreja será perseguida e o número de mártires será completo. Você quer saber? Ainda não se cumpriu o número de mártires cristãos. Lá no 5º selo, né, mostra as almas debaixo do altar. E Deus fala, calma, que ainda falta morrer mais alguns. E se tiver que morrer por isso, pela sua fé, pelo Senhor, você vai morrer por pouquinho tempo. Porque logo Jesus desce e ressuscita a igreja. Então vale a pena, querido. Não é nada 3 anos e meio. Não é nada de perseguição, de sofrimento, comparado com o que a igreja primitiva passou. E se tiver que morrer, volta na volta de Cristo, para o corpo glorioso, maravilha. Então não faz a menor diferença, seja valente em nome de Jesus. Avança para mim, por favor. Então, aí, volta, por favor, desculpa, volta. Será manifestado o anticristo que é levantado, não a igreja. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio apareça, a palavra ginomai no grego, o anticristo é que é levantado, e não a igreja é levantada, nem tirada. Amém, queridos Deus? Importantíssimo. Dá contribuição aí, pastor. O pessoal traduz até que do meio seja tirado. Vai ser tirado do meio da terra. A igreja vai ser tirada, né? Até que do meio apareça. Do meio da onde? Dos 10 reis que está em Daniel 7:8. E não está falando da igreja, está falando do anticristo que aparece. Anticristo. Quem aparece é o anticristo, não é a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Avança para mim mais um, por favor. Isso. Já estamos terminando. Tem alguém cansado aí? Também não vai dizer, né? Tô, pastor. Tô cansando da sua voz. Não, tu não vai dizer isso para mim, né? Vim lá do Rio para tu dizer isso para mim? Não. Primeira metade da última semana. Esta aula vai ser dada logo mais à noite. Por favor, se esforça para completar o raciocínio. Eu estou dando a introdução. O pastor Igor vai fechar a introdução. Vai fechar o raciocínio. Você vai ter completo o raciocínio. Amém? Na última semana, primeira metade. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por quanto tempo? 1260 dias. Que são 3 anos e meio. Como é que essa conta aí, pastor? Se eu multiplicar um ano de 365 dias, não dá 1260. Sabe por quê, queridos? O nosso calendário é solar. Tem 5 dias a mais. O calendário bíblico é lunar. O calendário de Israel não é solar, é lunar. Tem 5 dias a menos. O ano do judeu tem 360 dias. Tem essa discrepância de calendário. Entenderam? Quando você multiplica 360 dias, 1 ano. 360 dias, 2 anos. 360 dias, 3 anos. E metade disso dá exatamente aquela cifra lá. 1260. Ou 42 meses. 36 meses, 3 anos. 36 mais 6, 42. É simples assim. Todos esses números que parecem confusos, é para resumir 3 anos e meio. Amém? Elas têm autoridade para fechar o céu, as testemunhas, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. A igreja vai estar operando na primeira metade da semana e será pregado este evangelho do reino para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Amém? A atuação de pregação livre, sem o inimigo poder nos parar, por 3 anos e meio. Quando o anticristo tomar o poder, aí ele volta a perseguir a igreja. Aí a igreja, irmão, vai ter que fugir para o deserto. Quem vai explicar isso é o pastor Igor, tá bom? Avança aí para mim, mais um. Estamos no finalzinho do meu preâmbulo.
Pode avançar mais uma na tela aí. Então diga comigo, falta uma semana de 7 anos para cumprir o cronograma. Amém? Metade dessa semana, 3 anos e meio, tempo da igreja dar testemunho com poder. Metade da semana, o anticristo domina, é tempo de perseguição do povo santo. Todo mundo entendeu? 7 anos, metade e metade perseguição. Não são 7 anos de perseguição. Deus controla o tempo. O anticristo não pode reinar mais do que o período determinado por Deus, 42 meses. Ele não vai ficar um dia a mais. Deus já deu o plano do tempo dele. Só vai permitir 42 meses. Só 3 anos e meio. A segunda metade da semana. Leia comigo, estou no finalzinho mesmo. Estou aos 44 do segundo tempo já, irmão. Vamos lá? Leia comigo. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses, que são 3 anos e meio. Quanto tempo o anticristo vai governar, reinar? 3 anos e meio. 42 meses. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É tudo o mesmo prazo. 3 anos e meio, metade da semana. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta, que é o anticristo, que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. Aí a morte ainda de santo aí, irmãos. Olha o martírio ainda que tem que acontecer. Já na segunda metade, já no período da perseguição. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias e meio tipifica 3 anos e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. É o período da perseguição. Avança aí o último para mim, por favor. Perseguição à igreja. Leia comigo, já está no finalzinho mesmo, vamos lá? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. A igreja na segunda metade tem que fugir, mas é sustentada sobrenaturalmente por Deus. Amém? Deus vai nos sustentar no momento mais difícil da história da igreja. E nós vamos sobreviver. Apocalipse 12:6 foi o que eu li. Perseguição aos cristãos já existe, mas será muito maior. Hoje nossos irmãos estão morrendo lá, não é, na África. Nossos irmãos estão morrendo em países islâmicos. Nossos irmãos estão morrendo perseguidos na China. Mas aqui no Brasil é liberdade total. Essa liberdade total vai acabar, irmão. Estou afirmando isso biblicamente. A gente tem pena, misericórdia, quando olha para o nosso irmão sofrendo lá. Na África, por exemplo, o Boko Haram, que é um braço armado do Islã, ele chega nas aldeias, o povo está cultuando naquelas humildes, né, construções da igreja. Está lá o pessoal adorando lá na África. Eles trancam a porta e tacam fogo. Morrem todos os irmãos da igreja queimados, carbonizados. Martirizados. Estão salvos, não ficam com pena. São valentes. Estão salvos, vão ressuscitar inteirinho. E gloriosos. Mataram só os corpos. Quando voltarem não vai ter um cheiro de fumaça. Porque o corpo deles estará glorificado. A gente olha para isso aí e fala, meu Deus, ainda bem que no Brasil não tem isso. Prepara-te. Por enquanto é mais governamental, né? Já há perseguição. Nós não estamos falando que a perseguição começa na última semana. Perseguição já existe. Mas vai ser super intensa na última semana de Daniel, na metade. Não na semana toda, na metade. Amém, queridos? Finalizando, vamos lá. Mas depois de 3 dias e meio,
os 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Sabe que momento é esse? Volta do nosso Rei Jesus e o arrebatamento da igreja. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos o contemplaram, porque o arrebatamento não é invisível. Sabe o que vai causar temor nos exércitos da besta? Que eles vão ver a gente ascender ao céu. Jesus não desapareceu aqui na terra e apareceu no céu. Ele subiu diante dos olhos dos apóstolos. Tem um livro aí, deixado para trás, virou filme, Tim LaHaye. Dá a ideia errada para os cristãos, que o cristão desaparece, vira purpurina assim, puf, aí a roupinha cai. Sai só a alma pelada. Isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. Você que viu aí, deixaram para trás 1, 2, 3, 4. Para com isso. A roupinha não cai. Cai a roupinha e sai a alma. Não é assim não, irmão. Vamos ser glorificados diante dos olhos dos homens. Ao vivo e a cores. E nós vamos a subir. Aquele que vem, todo olho o verá. Todo olho o verá. Não tem nada invisível, não tem nada secreto. É tudo a olho nu. Jesus não vem invisível, ele vem com todo olho vendo ele. E a igreja é glorificada e parte para o seu triunfo lá em Jerusalém. Amém? Avança aí para mim. Ressurreição e arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17. Vamos finalizar? Estou falando que vou finalizar já uns 5 slides, né? É para dar gostinho, está acabando. Vamos lá finalizar, irmãos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem estão mortos. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, olha aí, querido, Jesus descendo, ó. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo, o que acontece, igreja? Ressuscitarão primeiro. Levanta apóstolo Paulo, levanta profeta Isaías, levanta Daniel, levanta Abraão, levanta todos os santos. Ressurreição corpórea, em corpo glorificado, mas é corpóreo. Não é fantasminha, não é ectoplasma, não, é corpo. Abraão está morto há 4.000 anos, pai Abraão, 4.000 anos. Não tem uma partícula do osso dele na terra mais, já dissolveu na matéria. Mas Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão terá seu corpo totalmente transformado. A igreja prega pouco sobre ressurreição. Aí fora, né? Não aqui. Aí fora prega muito de arrebatamento, mas não fala de corpo glorioso. Ressuscitará, está lá escrito aos que dormem. Ressuscitará primeiro. Depois, quem não morreu nessa época, nós os vivos, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem, irmãos? Com eles quem? Os ressuscitados. E sabe nós que não morrermos até lá? O que vai acontecer com o nosso corpo? Nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses se casa com 1 Coríntios 15. Todos seremos transformados. Eles já voltam em corpos gloriosos. E nós que tivemos nessa carne mortal aqui, ó, que sangra, que soa, ela vai receber um revestimento de imortalidade. Irmãos, alguns de nós não experimentará a alma sair do corpo.
Se estiver vivo. Se eu estiver vivo até essa data, eu não vou saber o que é essa alma sair do corpo. Eu vou receber revestimento vivo. Eu vou ser transformado vivo. Eu queria ter a capacidade de fazer um filme disso aí, irmão. Se eu fosse o Steven Spielberg, ia fazer um filme com efeitos especiais. Você imagina o que é ser revestido de glória vivo? Num segundo, tua carne é mortal e está aí passiva de morte. Num outro segundo, ela recebe um poder, um revestimento. Aí vem a sonoplastia. E de repente, você olha para o seu corpo, já está todo glorificado. Amém? Isso vai acontecer. Quem tiver morrido, volta em corpo glorioso. Quem tiver vivo, é glorificado vivo. E todos juntos sobem para o encontro do Senhor nos ares. Olha o texto. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É o encontro da noiva com o noivo. Quando encontra, vai para Jerusalém, para libertar a capital do reino. Amém, povo santo? Acho que acabou. Tem mais um? Acabou. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Everaldo já está vindo? Pode vir, amado.